Nessa manhã, eu quero começar a trazer uma série sobre ser igreja. Há algumas coisas que têm me incomodado no coração já há algum tempo. E como nós estamos numa fase ainda do ministério de lançar fundamentos, algumas coisas nós falamos ou tratamos como se fossem conhecidas por todos e como se fossem totalmente claras para todo mundo, mas a gente tem aqui gente que tem um pouco mais de estrada, gente que tem um pouco menos de estrada, e eu quero poder certificar que alguns fundamentos ficaram claros, que algumas coisas que nós cremos, elas são profundamente enraizadas entre nós, para que cada vez mais todos nós possamos falar a mesma língua, falar o mesmo idioma, não é? E a gente possa ter por claro o que nós estamos fazendo aqui, o que o Senhor Jesus estabeleceu, ou planejou, sonhou, quando Ele disse que Ele iria estabelecer a sua igreja, fundamentar a sua igreja. Então, vão ser alguns domingos, como agora tem o YouTube, fica muito mais fácil, porque tem a série aqui dos pastores que ministram aqui conosco também aqui na casa, então mesmo que eu salte 1 ou 2 domingos, não tem problema nenhum, vou voltar, aí quem pegar outro dia, uma segunda, pode voltar e ouvir a primeira, mas vocês que estão aqui, eu quero lançar esses fundamentos nesta manhã, em nome de Jesus. E aquela coisa, tem algumas coisas hoje em dia que as pessoas estão num momento tão hater, sabe hater, que um fica com raiva do outro e vai discordar do outro, né? Então tem aquela pegadinha, você vai na igreja, mas se você é igreja, você não vai na igreja, porque tem que ir na igreja e ser igreja. E essa coisa, em vez de ser algo que a gente tem revelação, muitas vezes fica uma brincadeirinha, uma pegadinha de briga gospel que não faz sentido algum. Então sim, nós que estamos em Cristo, nós somos igreja. Onde quer que você esteja, se você nasceu de novo, se você está em Cristo, você é igreja onde quer que você esteja, e você deve ser igreja onde quer que você esteja, porque Jesus está em você. A palavra igreja, a palavra grega, significa os que são chamados para fora. E aí a aplicação que eu gosto mais de fazer é que o Senhor nos chamou para fora do sistema do mundo, para a sua igreja, para a sua casa, para fazer parte do corpo dele. Isso me dá muita alegria de pensar nisso, que eu fui chamado um dia para fora. E aí nós entendemos que chamados para fora, e nós agora somos então parte do que o Jesus mesmo disse, que nós somos o seu corpo. Abra comigo a sua Bíblia aí na carta de Efésios, no capítulo 1, versículo 22. 1, 22 e 23. Se quiser estar na tela aqui, você pode acompanhar conosco. E Deus sujeitou todas as coisas a seus pés, aos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então veja, Jesus não está mais de uma maneira visível em nosso meio. Deus nunca esteve visível, Deus é um Deus invisível, mas Jesus, enquanto Deus, um dia se fez carne, ele foi reconhecido em figura humana. O autor de Hebreus fala que ele veio aqui com uma exata expressão de Deus Pai, e Jesus esteve visivelmente, palpavelmente, pessoas tocaram em Jesus, pessoas abraçaram Jesus, pessoas beijaram Jesus, mas hoje Jesus não está mais assim em nosso meio. Mas ele continua com o seu corpo presente neste mundo e neste sistema, e o corpo de Jesus somos todos aqueles que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador e como cabeça sobre nós. Então, quando Jesus quer abraçar alguém, sabe o que ele faz? Ele usa você. Ele usa a mim. Quando Jesus quer olhar nos olhos de alguém e quer de alguma maneira transmitir o amor dele, ele vai usar os seus olhos, e a expectativa é que o amor do Senhor Jesus transborde através dos seus olhos. Quando ele quer falar audivelmente, palpavelmente com alguém, ele vai usar a sua voz.
Essa é uma figura que eu gosto de pensar no corpo de Cristo, tem revelações mais profundas, mais estratosféricas, mas eu penso que nós aqui somos o corpo de Cristo. Então nós que somos o corpo de Cristo, que somos a igreja de Jesus e nos reunimos nesta igreja local, a nossa responsabilidade é compartilhar a vida de Cristo com aqueles que o Senhor nos dá. Seja no nosso dia a dia e fora no que fazemos, seja quando estamos aqui, alguém novo entra por aquela porta. Hoje temos algumas pessoas que nos visitam. Você já olhou todo mundo que nos visita? Você já abraçou todo mundo que não fala, mas você não vai sair daqui sem abraçar todo mundo em nome de Jesus, amém? Porque é o corpo de Cristo que vai abraçar as pessoas, corpo de Cristo reunido na igreja local. Mas é claro que não é possível hoje toda a igreja de Jesus se reunir num único lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que as maiores reuniões que eu posso ter noção que aconteceram, semelhantes assim, eu li do ministério do missionário Reinhard Bonk na África, em que tiveram reuniões ali com 1 milhão de pessoas. Talvez sejam as maiores reuniões que já tivemos notícia de uma reunião em nome de Jesus. E não era num prédio, claro, foi reunido numa savana, sei lá, num lugar, num espaço amplo, em lugar público, né? Então não é possível reunir toda a igreja num único lugar, mas é possível reunir toda a igreja quando toda a igreja fala no nome de Jesus. Quando nós concordamos no nome de Jesus, em qualquer lugar que estejamos, nós estamos unidos diante dele como cabeça. Mas então nós temos as igrejas locais, nós temos os endereços aonde a igreja se reúne, e o que eu gosto de falar é que aqui, embora seja o ministério cristão alfa e ômega, essa placa pouco importa, porque ela é só para as pessoas saberem quem está aqui, porque nós dizemos que nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós queremos fazer parte do reino de Deus, e nós temos comunhão com outras igrejas e com outros ministérios, e pouco importam as igrejas e os ministérios, desde que sirvam a Jesus, o Cristo, como único Senhor e único Salvador. Se nós temos unidade e comunhão acerca da obra de Jesus Cristo, a placa, a maneira de fazer o culto, se tem EBD lá em cima, ou se não tem EBD lá em cima, se as crianças vêm ou não vêm, se cantamos canções próprias, se cantamos canções de outros, se batizamos por imersão, se batizamos por aspersão. Algumas pessoas têm revelação diferente da nossa. Mas se nós estamos em Cristo, nós somos irmãos. E nós podemos e devemos ter todo tipo e profundidade de comunhão possível, porque o Senhor espera então que nós como corpo estejamos unidos num só propósito, unidos debaixo do cabeça, que é Cristo. E Jesus mesmo profetizou a igreja. Abra comigo ali, vamos voltar para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 15 a 18. E eu gosto desse texto, porque esse texto, ele para mim é como se fosse uma profecia. E foi uma profecia já cumprida de Jesus falando a nosso respeito. Então nós estamos ali em Mateus 16, e um pouco antes desse versículo, Jesus ele reuniu seus discípulos. E é interessante como Jesus, ele era antenado com aquilo que acontecia no seu tempo, né? Jesus chamou seus discípulos e perguntou para eles, escuta, quem que o pessoal aí diz que eu sou? Quem eles falam que eu sou? O que eles pensam ao meu respeito? O que vocês estão ouvindo aí acerca do que eles dizem? E aí eles falaram, alguns dizem que o senhor é Jeremias, que o senhor é um profeta, que o senhor é pontinhos. E eu perguntaria para você que talvez não conheça Jesus com profundidade, quem é Jesus para você? O que você pensa? Ou quem você pensa que Jesus é? Ou talvez você que já nasceu de novo, quem é Jesus para você? É muito importante você ter claro quem é Jesus para você, o que você pensa acerca de Jesus. Aí Jesus, então, ele já não estava mais tão interessado naquilo que aquelas pessoas estavam falando acerca dele, mas ele queria saber o que os seus discípulos que andavam com ele já há algum tempo pensavam acerca dele. Então ele vira e ele diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Tá bom, já entendi o que o pessoal pensa. Mas e vocês que estão andando comigo, quem vocês pensam que eu sou? O que vocês pensam a meu respeito? E aí Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Pedro, ele deu Pedro era tremendo, né? Pedro, às vezes, ele dava uma no cravo e uma na ferradura, né? Não que nem nós acertamos todas sempre. Nós sempre acertamos, né? Nós damos sempre dentro. Mas o Pedro, ele era um cara que ele tinha a ousadia de falar. Às vezes ele tinha até uma certa impulsividade para falar, né?
Mas às vezes ele dava uma dentro, assim, que era uma beleza, né? E aí, quando Jesus ouviu a declaração do Pedro, ele fala, olha, Simão Bar-Jonas, ele quis dizer bem claro, ele chama, olha, você que é filho do Jonas, Bar-Jonas é que Simão tinha um pai chamado Jonas, olha, você teve uma revelação agora que não foi da tua casa, não foi da tua família, você teve uma revelação que o Pai te deu. Essa revelação que você teve, essa declaração que você proferiu agora, ela só pode ser dada para você pelo meu Pai, ela só pode ter vindo da parte de Deus, que está nos céus. Então, o que ele disse? Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui há muita confusão. Jesus não edificou a sua pedra sobre Pedro. Pedro, a palavra Pedro que Jesus declarou aqui foi Petros. Petros, uma rocha ou uma pedra é o significado grego desta palavra. Mas quando ele disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele declarou Petra. E essa palavra poderia ser traduzida como uma rocha, um penhasco, uma cordilheira de pedra, uma rocha projetada, ou até mesmo uma grande área de um solo rochoso. Então Jesus não estava estabelecendo a sua igreja sobre Pedro, mas Jesus estava estabelecendo e profetizando a sua igreja sobre esta declaração de que ele, o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra de fundamento, a pedra de esquina. Este é o fundamento da igreja de Jesus Cristo, que não está sobre homens, mas está sobre o Senhor Jesus. Aleluia! Então, a declaração que Jesus faz agora é que a igreja só é igreja se ela está edificada sobre Jesus. Por que isso é importante? Porque vivemos um tempo que tem um monte de igrejas. Um monte de coisas chamadas igrejas. Aliás, um monte de coisas chamada cristianismo. Cristianismo que nega Jesus o Cristo. Cristianismo que não tem a Bíblia, que é a palavra de Deus que revela Jesus o Cristo. E aí, cristandades e muitas outras manifestações de coisas e que agora passa a ser cada vez mais politicamente incorreto você criticar. Você não pode criticar o que o outro está falando. Jesus, normalmente, ele confrontou pessoas que falaram coisas contrárias à palavra de Deus, com todo amor e com toda a firmeza necessária. Muitas vezes com tanta firmeza que algumas pessoas que não conhecem Jesus talvez ficassem chocados de ver como ele falava com firmeza e com clareza, quando ele confrontava. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não tem mais ou menos. O caminho é estreito, a porta é estreita, apertado o caminho que conduz à salvação e são poucos os que entram por ela, disse Jesus. Então não é brincadeira, igreja, religião, cristandade, está tudo lindo, maravilhoso socialmente falando. Mas se a ideia é realmente chegar a Deus o Pai, o caminho é só através de Jesus Cristo, o Filho, e não há outro. Não há outro nome, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não é o ministério cristão alfa e ômega, ou a igreja A, ou a igreja B, ou qual seja a igreja, nenhuma igreja tem poder para salvar. A igreja é a reunião daqueles que se sujeitaram a confessar os seus pecados, a reconhecer a sua total incapacidade de agradar a Deus, e foram aceitos por Deus em Jesus Cristo, por arrependimento e por perdão de pecados. Esta é a constituição da igreja em qualquer lugar. Estas são as pessoas que podem dizer, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou de Jesus, não por merecimento pessoal, mas pela obra de Jesus na cruz. Não há outra maneira. Então, esta pedra, esta declaração, Jesus disse que ele vai, ali ele disse que ele iria edificar a sua igreja. Nós que estamos aqui 2018 anos depois de Cristo, sabemos que ele já está edificando a sua igreja. E eu que sou um pouco mais apocalíptico, eu poderia dizer que ele já está quase que terminando a sua obra de ter a sua igreja pronta. Louvado seja o nome do Senhor, não é isso? Então ele disse que ele iria edificar essa igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante pensarmos nisso, porque o ambiente que a igreja vive é no maligno. A Bíblia, Jesus disse que nós somos, João disse que nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo todo jaz no maligno desde quando? Desde o Éden, desde quando o pecado entrou no mundo. Então, quando o pecado entrou no mundo, e o pecado foi estabelecido através de Adão, que tinha autoridade diante do Senhor, o pecado trouxe a malignidade. Então, com o pecado veio a morte, veio o pecado, veio a morte, e o maligno tomou conta, e o mundo inteiro jaz no maligno, e o sistema do mundo, ele é totalmente maligno. E a igreja, então, agora, ela sai para avançar nesta área em que o maligno está estabelecido.
Se fosse aqueles desenhos animados, sabe aqueles que vêm aquelas coisas rápidas assim, constrói uma coisa e tudo rápido, eu imagino que quando aconteceu o pecado no Éden, e quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, as portas do inferno já estavam exatamente colocadas na frente do jardim, e saiu do jardim, já estava no maligno, já estava na área imersa por Satanás, a área de controle do maligno, porque esse controle foi estabelecido e dado completamente pela autoridade de Adão. Então, quando Jesus diz que eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem, é porque nós precisamos alcançar e conquistar as pessoas que estão atrás das portas do inferno. Estão cativas do inferno e não sabem. Estão imersas no maligno e não têm compreensão nem revelação, porque se acham boas. E muitas são muito boas, e são boas mesmo, fazem boas obras, ajudam pessoas, têm um coração bom, procuram não fazer mal para ninguém, mas elas estão sutilmente confundidas na sua capacidade de compreender, porque não têm revelação do mundo espiritual. Só a revelação do mundo espiritual através do Espírito Santo de Deus. Então elas estão atrás das portas do inferno. Elas estão já cativas de Satanás, cativas de um sistema espiritual e não percebem. Algumas não ficam tão na beiradinha, algumas fazem questão de ir para o fundão do inferno mesmo, sabe assim? E já querem mesmo fazer o mal, e já querem fazer alguma coisa contra as pessoas, e já querem arrancar os pedaços de uma, e já querem fazer coisas horrorosas contra a outra. Essas estão aprofundando a sua experiência no inferno. Mas algumas estão enganadas, e vivem presas nos seus pecados, vivem presas nos seus pensamentos contrários à palavra de Deus, e ignoram a vida de Jesus como o único acesso a Deus, o Pai. E o que tem acontecido hoje é que muitas pessoas estão dizendo que o problema é a igreja. Muitas pessoas param de ir na igreja. Muitas pessoas criticam a igreja. E sabe quem está por trás disso? Satanás. Porque a única instituição que funciona neste mundo hoje, aquela que é a mais poderosa, aquela que tem poder para trazer vida, trazer revelação, trazer libertação, trazer cura, é a igreja do Senhor Jesus Cristo e não a outra. Mas as pessoas acreditam que a igreja tem problema, vão para onde? Vão para o mundo? Você está entendendo? Pode ser que tenham igrejas locais com problema. E aí é só trocar, porque Deus ele não ficou refém. Deus não está surpreendido nos últimos dias que temos falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas. Deus não foi pego de surpresa, Ele disse que seria assim. Ele nos avisou que seria assim. Então você e eu nos defrontarmos com isso não é problema. Além disso, nós encontrarmos dentro da igreja pessoas que parecem que são crentes, mas machucam, mentem, ferem, ofendem. Parece que a igreja agora acabou e que Deus está refém da igreja. Não! Ele sempre disse que na igreja haveria joio. E o joio é tão parecido com o trigo que Deus disse que não dá para separar agora. Se você e eu quisermos separar o trigo do joio, não dá. Quem vai separar o joio do trigo são os anjos do Senhor naquele dia, e vai lançar o joio fora, e vai recolher o trigo para os celeiros do Senhor. A Bíblia também disse que haveriam lobos no meio de ovelhas, então não fica surpreso de encontrar isso dentro das igrejas. Não fica surpreso de encontrar gente esquisita pregando coisa esquisita. Deus disse que seria assim. Ele não perdeu o controle. Tem gente que quer ajudar Deus. Oh, a igreja está tão ruim, oh, está tão difícil, está tão problemática, que eu agora tive a revelação e eu não me reúno mais com ninguém. Deus perdeu o controle de tudo, então eu vou para casa e vou pegar a minha seleção de músicas, a minha seleção de pregadores e vou ter comunhão eu comigo mesmo. Isso é um engano, porque a igreja de Jesus ela tem que congregar. Porque quando congregamos, o corpo de Cristo abraça. Quando nós congregamos, o corpo de Cristo beija. Quando congregamos, o corpo de Cristo fala. Quando congregamos, alguém fala e eu, como corpo de Cristo, eu ouço. Então, todas as manifestações do corpo de Cristo reunidos acontecem quando estamos reunidos em nome do Senhor, num prédio. Esse prédio não é a igreja. Esse prédio é nosso endereço de reunião. E as reuniões acontecem desde a igreja primitiva, no templo e de casa em casa. Então nós temos a reunião aqui aos domingos, aqui às terças-feiras, mas algumas reuniões acontecem em casas. Temos células aqui, células ali, temos células em conchas, nós temos célula no ABC, nós temos células longe daqui até, para que nós possamos alcançar as outras pessoas que se identifiquem com quem nós somos, com quem nós pregamos, com o abraço de Jesus Cristo que sai através de nós. Então, a igreja não é o problema. A igreja tem a solução. A igreja não é a solução. A igreja
tem a solução, porque a solução é Jesus Cristo. E Deus não nos autorizou a inventar nenhuma outra alternativa para os últimos dias que não seja congregar, que não seja estar juntos e ter comunhão da ceia, e ter comunhão na adoração, e ter comunhão na oração, e ter comunhão na nossa fé, na nossa unidade de fé, o que cremos como corpo local, o que praticamos como corpo local. Então, é uma estratégia de Satanás nos últimos dias, afastar as pessoas da igreja, criticar a igreja e ir para casa. Não há um único versículo bíblico que autorize você e eu a fazermos isso. E eu desafio quem quer que seja a propor esse texto. Pelo contrário, toda a revelação do Novo Testamento, ela pressupõe uma igreja reunida, uma igreja congregando. E o Senhor vai nos trazendo revelação e ensino, através daqueles que são líderes dentro do ministério, mas também, e nós vamos falar muito sobre isso, muitas coisas que acontecem na igreja, elas acontecem uns aos outros. Nós não gostamos desse sistema de hierarquia eclesiástica. Nós podemos ter funções diferentes, mas no corpo nós ministramos uns aos outros. Quando alguém quer ser membro aqui da igreja, nós vamos orar para receber como membro, não ofereço como pastor a minha cobertura espiritual, porque eu sou um ser humano, eu estou debaixo da cobertura espiritual de Jesus Cristo. E nós aqui oferecemos desta de comunhão a quem quiser fazer parte conosco, porque Jesus é o cabeça desta igreja, e nós queremos andar assim, com toda a liberdade e revelação e ousadia, em nome de Jesus. Ele é o cabeça, mas ele constituiu a sua liderança. E ele vai conduzir a liderança de uma maneira saudável, quando a liderança também se sujeita uns aos outros. E esse é o sistema que Deus estabelece para a igreja. E nós queremos viver neste lugar como corpo local em nome de Jesus. Mas veja, a pedra de fundamento, ela já foi revelada muito antes. Abra comigo no livro de Jó, capítulo 38, por favor, versículos 4 a 7. Jó é um personagem provavelmente antediluviano, ou muito antigo. A história de Jó é uma história literal, não é uma fábula, não é uma lenda. Jó, ele existiu como pessoa, ele é citado em outros livros da Bíblia. Muita gente, quando tem dificuldade de entender alguma coisa, quer dizer que foi lenda. E a gente escolhe a Bíblia, isso aqui é lenda, isso é fato, isso aqui é uma alegoria, isso não é. E quando a gente começa a fazer assim, a gente tira o Espírito Santo da parada, e agora eu sou o Espírito Santo para dizer o que é e o que não é, segundo o meu entendimento. É uma loucura, é perigoso. Então nós recebemos a palavra de Deus como uma palavra literal, verdadeira, que nos foi dada para exercermos a fé. E esse texto ele é tremendo, porque se você não conhece a história, Jó, depois que ele passou tudo que ele passou, aí vieram os amigos dele, e os amigos dele... Você nunca passou por isso, mas tem gente que quando passa um momento difícil, vem os amigos e atrapalha ainda mais a situação, sabe assim? É o que tem que falar. Cria uma situação, eu sei que vocês não passaram, mas tem amigos que atrapalham querendo ajudar. Mas se eles querem ajudar, eles são bons amigos. Deus até depois mandou Jó orar por eles. Eles eram bons amigos, um pouco atrapalhados, mas chegou a hora que Deus agora falou, agora chega. Agora, Jó, agora chegou a hora e eu vou falar com você. Quantos de vocês já passaram por tribulação na vida e buscaram que Deus falasse? Até que chegou um momento que Deus, ele fala, agora eu vou falar. E o Senhor vem e fala. E ele começa a esclarecer, e ele começa a revelar o seu amor, e ele começa a explicar algumas coisas. Você já passou por isso? E Jó recebeu a visitação do Senhor. E o Senhor ele vai se revelar a Jó. E ele vai falar então, eu peguei um pedaço, o capítulo vai inteiro, o 39 também ele lê. E Deus pergunta para ele o seguinte, escuta, Jó, onde é que você estava quando eu fundava a terra? Faze-me saber se é que tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Quem estendeu sobre a terra o cordel ou a linha de medir? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus, essa figura são figuras de anjos, os filhos de Deus jubilavam. Então é tremendo, porque Deus ele está dando para Jó uma revelação seguinte, você acha que eu perdi o controle da tua vida? Então deixa eu te explicar, eu medi o mundo. E aí se você vai para frente, ele vai falar das estrelas, ele vai falar das constelações, ele vai falar de toda a criação de Deus, ele vai trazer revelação que Jó não tem a menor noção do que Deus estava falando, e hoje os melhores astrônomos da NASA, com os melhores equipamentos, não têm a menor noção do que Deus criou, que vai além da capacidade humana de tentar chegar perto. E Deus ele se revela desta maneira, desta grandiosidade, para falar o seguinte, qual é o seu problema?
O que afeta a sua vida? Qual é a sua dor? Qual é a situação que você está vivendo que você pode não entender? Mas isso não quer dizer que eu não estou no controle porque eu posso todas as coisas, diz o Senhor. E o Senhor trabalha em todas as situações e circunstâncias para nos trazer para perto dEle, para se revelar a nós, para nos constituir alguém que pode ser útil e bênção nas suas mãos quando nós o recebemos como Senhor das nossas vidas. Mas ele lança uma frase que eu acho tremenda, que ele coloca: quem assentou a pedra de esquina da terra? A palavra de Deus diz que Deus criou o universo para seu Filho Jesus. Todas as coisas foram feitas através dele. E eu gosto de pensar, não estou dizendo que seja literalmente isso, mas eu quero pensar que Deus, ele colocou Jesus como a pedra de esquina da criação da terra. Porque, para mim, eu sei que eu vou falar uma bobagem astronômica, mas para mim o centro do universo, para Deus, é a Terra. Por que eu posso dizer isso? Porque o Filho dele se fez carne, se esvaziou de ser quem ele era como Deus, e andou aqui, neste planeta. E não somente andou neste planeta, como está estabelecendo a sua igreja neste planeta. E não só veio aqui uma vez, como ele vai voltar e vai reinar neste planeta. E a partir deste planeta, muitas coisas vão acontecer, provavelmente para toda a criação, que nós não temos ideia do tamanho que tenha, porque lembre-se, Deus nos criou para viver com ele pela eternidade. Então eu posso pensar que se a Terra é o centro do universo, eu posso afirmar com certeza que Jerusalém é o centro da terra, porque Jesus vai voltar e vai pisar em Jerusalém. É uma teoria minha, é como eu creio, estou compartilhando com vocês, respeito outras pessoas que possam crer diferente, mas Jesus, de qualquer maneira, ele é a pedra angular, seja da construção ou da constituição da terra, seja pelo poder que há nele, na sua vinda e o seu reino sendo estabelecido a partir deste lugar, quando Satanás será preso. O texto que eu falei é Hebreus 1, de 1 a 4, em que diz que Deus criou o universo pelo seu Filho. Mas como eu estou aqui avançado da hora, eu quero dizer que a profecia que foi feita em Jó, e a gente pode considerá-la, porque a Bíblia fala que Jesus ele é revelado em toda a Escritura revela Jesus. No texto, no livro de Salmos, Salmo 118, 21 a 23, nós vemos uma profecia agora mais literal, sendo feita por Davi acerca de Jesus que havia de vir. E aí nós vemos: louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina, ou a pedra de esquina, e da parte do Senhor se fez isso, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Veja que Davi está profetizando a salvação, Davi está profetizando uma pedra, um fundamento, um alicerce, e ele está profetizando que essa pedra será rejeitada. A pedra vai ser rejeitada, e essa pedra é parte de uma obra que o Senhor fez maravilhosa. Por que eu posso dizer que isso é uma profecia que iria se cumprir? Vire comigo para o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, 21, 42 a 46. E aqui nós estamos exatamente na sequência daquela parábola que eu compartilhei no outro domingo, acerca dos dois filhos, um foi trabalhar na vinha e o outro não. Na sequência, depois que Jesus confronta os religiosos, ele fala para eles o seguinte: disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? E aí ele vai citar agora Davi, literalmente, a mesma frase, o mesmo conteúdo que Davi profetizou: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pedra de esquina, e pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos, e quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele a quem sobre ela cair ficará reduzido a pó. Olha o que Jesus diz acerca dele mesmo, o poder que há em si mesmo. Jesus ele é uma pedra que é uma pedra de confronto, é uma pedra inclusive de destruição, mas ele é uma pedra de salvação, é uma pedra de edificação e é uma pedra de fundamento. O Evangelho, quando ele é pregado, ele é o bom perfume de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê, mas também é cheiro de morte para os que se perdem. Jesus ele é a pedra de esquina, mas eu posso dizer que a palavra que é de
dois gumes, a palavra que sai da sua boca, ela sai para cortar, para definir a posição. Quem comigo não ajunta, espalha, diz o Senhor. Então o Senhor Jesus, ele nos chama a um confronto, ou nós estamos com ele, ou estamos contra ele, não há um lugar intermediário. Mas veja o que Jesus falou para aqueles judeus religiosos. Olha, é o seguinte, vai ser tirado o reino de vocês e vai ser dado para um outro povo que cuide do reino. Quem vocês acham que é esse povo? Aleluia. Jesus tirou a primazia deles naquele momento. E aquilo com certeza se consumou um pouco antes da crucificação de Jesus, quando os religiosos estavam dizendo, crucificam. E quando Pilatos perguntou, e o que faço com ele? Disseram, caia sobre nós e sobre nossos filhos o seu sangue. A partir daquele momento começa a andar o tempo da profecia que Jesus disse que eu vou tirar o reino de vocês e vou dar para um outro povo. Muitas vezes Deus falou que ele ia estabelecer para Israel ciúmes com um outro povo. Tem um lugar da Bíblia super meigo e fofo, que Deus fala que ele vai levantar uma nação louca. Sabe o que é nação louca? Somos nós da igreja. Se você comparar a cultura de um judeu que conhece profundamente a lei, que pratica tudo, que faz tudo, que fala por tudo, que tem um grau de santidade que não passa nem perto do que acontece em muitas igrejas hoje em dia e mesmo aqui no nosso meio. Ele tem uma compreensão da grandiosidade de Deus, da glória de Deus, que quando o cara está escrevendo, os copistas, quando ele vai escrever o nome do Senhor, ele para, ele interrompe, ele troca a tinta, ele lava a mão, ele faz toda uma purificação só para escrever o nome impronunciável do Senhor. Você consegue entender a seriedade que ele tem com a palavra, que ele zela, que ele vela e que ele entende com uma revelação, com um véu, o Senhor na sua grandiosidade, na sua glória e majestade? Você consegue imaginar para ele, olhar para a igreja, que fala agora que conhece Jesus Cristo, e olha, muitas coisas são praticadas em nome do Senhor através da igreja, e eles olharem e falarem que a gente é normal e que a gente está falando do mesmo Deus? Você consegue entender a crise que deve dar no coração deles? É por isso que Jesus, ele fala para nós que nós temos que ser salvos pela graça e por meio da fé, porque nós não temos a menor condição e nem revelação de tentar cumprir o que eles são chamados a cumprir, porque eles vêm milenarmente praticando, e as criancinhas que nascem já são desde pequenas inculcadas na lei e conhecem a Torá e crescem sabendo de cor textos e textos, e nós muitas vezes não temos ninguém que saiba um versículo de cor depois de 15 anos de convertido e que nunca leu a Bíblia inteira depois de 40 anos de convertido. Você consegue imaginar que não tinha a menor esperança para a gente? E é por isso que o Senhor diz acerca da festa das bodas, que Ele vai chamar os coxos, os cegos, os que estão caídos pelo caminho, os desvalidos, porque nós éramos estas pessoas caídas pelo caminho, totalmente inadequadas, totalmente impossíveis de serem convidadas para estar na mesa, na ceia, no banquete, muito menos para fazer parte da noiva do Senhor. Nós não éramos nada. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. É por isso que a igreja não pode estar fundamentada em pessoas. O fundamento da igreja tem que ser Cristo. É por isso que o cabeça do evangelho, não podemos ter uma pessoa como líder central, porque ele não tem capacidade de estar na cobertura da igreja. Jesus, mas Jesus é o cabeça e Ele é aquele que pode estar à frente e acima para conduzir os que são dele para estarem naquele dia diante do Pai. Você consegue entender o que é ser igreja um pouco, meu querido, minha querida? Nós não éramos nada. A rocha foi rejeitada. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João diz, no Evangelho de João, capítulo 1. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A rocha foi rejeitada. O verbo foi rejeitado. O Filho de Deus feito em carne foi rejeitado. Mas o Senhor tinha dito, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa declaração de Jesus o Cristo, eu vou edificar esta igreja que é viva e que é verdadeira e que é poderosa e que pode realmente fazer obras tremendas e grandiosas nesse tempo em que vivemos. Abra comigo em 1 Pedro, está errado aí, viu, Roberto? É 1 Pedro 2, 4 a 6. Primeira Pedro, capítulo 2, 4 a 6.
Esse é o último texto dessa manhã. E Pedro fala, e chegando-vos para ele, pedra viva, Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aí Pedro vira para você e para mim, para nós, e ele diz o seguinte, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Jesus que morreu e ressuscitou, ele é a pedra viva de fundamento, rejeitada, mas agora acolhida por Deus, estabelecida por Deus. E então ele agora nos chama para sermos com ele pedras vivas. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós que não tínhamos vida, não tínhamos esperança, não tínhamos acesso ao Pai. Agora em Cristo nós temos vida e somos pedras vivas deste edifício espiritual que ele está preparando. Por isso que Deus não se impressiona tanto com prédios. É bom ter um prédio legal, funcional para fazer reunião, mas o prédio não tem significado nenhum que não seja esse. O prédio não é a casa do Senhor. A casa do Senhor é quando o corpo se reúne em qualquer lugar que seja numa bela catedral, ou seja num cinema que acabaram de tomar posse, seja num salão de festas, seja num lugar aberto, onde quer que seja que a igreja se reúne, ali é o lugar da habitação do Senhor, e não há como a gente chamar o melhor arquiteto, pegar a maior quantidade de dinheiro que possa existir num ministério e construir um prédio para falar, Senhor, este prédio agora maravilhoso é digno da tua glória. Não é. Porque Deus não habita em prédios, nem em construções de mãos humanas. Essa não é a prioridade do Evangelho, construir prédio. A prioridade do Evangelho é construir vidas. A prioridade do Evangelho é trabalhar com pessoas. Para que pessoas se transformem em pedras vivas. E as pedras vivas vão sendo colocadas uma junto com a outra. E o Senhor está construindo espiritualmente a sua igreja. Quando alguém vai construir um prédio, hoje que já tem aí as estruturas pré-moldadas, e já vem bonitinhos os blocos, tudo certinho, é mais fácil encaixar os blocos, não é verdade? Mas antigamente tinha uns blocos que era tudo meio desajeitado, não tinha, né, o sistema industrial. Aí para colocar uma pedra assim bonitinha, dado uma pedra bonitinha, não encaixava. Aí tinha que dar uma marretada. Aí o cara tinha que cortar um pedaço. Tinha que tentar quebrar mais um pouco para conseguir encaixar, porque senão não encaixava. É por isso que você tem tanta dificuldade, às vezes, de estar junto com um irmão na igreja, sendo edificado uma parte do edifício do Senhor, né? Tem uns irmãos assim que você fala, Deus tinha que dar uma marretada nesse cara para encaixar comigo aqui, porque está difícil andar junto com ele. Aí Deus fala, tá bom, mas eu vou dar uma em você primeiro, porque você está pior. Porque você está achando que ele está ruim, eu vou te mostrar que é você que está pior. É por isso que eu tenho horror quando chego dentro das igrejas, e dentro das reuniões das igrejas, e de qualquer maneira, algum tipo de impedimento ou preconceito para alguém entrar. Ah, você não está com a roupa certa. Você não nasceu no bairro certo. Você não veio do lugar certo. Você não tem a condição certa. Meu querido, minha querida, diante de Deus, ninguém tem condição nenhuma de nada. Jesus pagou o mesmo preço por todas as pessoas do mundo. Jesus não disse que você vale mais do que o outro, você vale menos do que o outro, porque ele pagou o mesmo preço. Nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes. Então, querendo fazer a gente acreditar que somos todos iguais, porque isso nos tira a individualidade. E Deus te constituiu único, você não é igual a ninguém, você tem uma impressão digital que só você tem uma íris que só você tem um código genético que só você tem um nome pelo qual Deus te chama que só você tem. Então não aceite ser pasteurizado e misturado para ser igual a todo mundo, você é único. A diferença é que Deus te dá o mesmo valor que dá para a pessoa que você pode achar mais importante que você conhece. Ele dá o mesmo valor. E o valor foi o mais caro possível pago. O sangue de Jesus. Somos todos diferentes, mas temos todo o mesmo valor para o Pai. E o Senhor está então edificando a sua igreja. E esses dias em que eu quero compartilhar sobre isso, sobre ser igreja. O que Deus espera de nós? O que Deus quer fazer de nós? O que Ele quer fazer
através de nós. Porque, como eu disse, a instituição mais poderosa que existe na Terra hoje não é o exército dos Estados Unidos, não é o poderio econômico da China, não é nada disso. A instituição mais poderosa que existe hoje na face da Terra é a Igreja de Jesus Cristo. E a Igreja de Jesus Cristo não está sabendo que isso é verdade. Nós estamos acreditando numa contra-informação do inferno, estamos assumindo algumas palavras e estamos dizendo que a igreja está dividida, que a igreja está dividida, que a igreja está dividida. Paulo já falava isso no tempo dele. Paulo fala, por acaso Jesus está dividido? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem morreu por todos nós? Jesus Cristo. Então, se você está em Cristo, você é um comigo, e nós somos um e somos iguais, e estamos unidos, somos iguais em fé, e estamos unidos no Senhor. A igreja não está dividida daqueles que são dele. Nós podemos entender que ele está trabalhando a vida de cada um de nós. Nós podemos entender que tem lugares em que a igreja se reúne que tem mais problema, tem mais joio, tem mais falsos mestres e profetas. A gente precisa ficar atento onde a gente está. Mas não quer dizer que aqui também não tenha. Não quer dizer que aqui também não tenha joio no nosso meio. Não quer dizer que não tem alguém aqui que vai andar um pouco mais na carne e vai chutar sua canela mais do que você pensou que fosse encontrar numa igreja. Eu não sou um falso pastor, mas eu posso às vezes errar. Eu e a Fúvia já chegamos no começo da igreja, nenhum de vocês talvez estava aqui, mas algumas vezes já falamos o seguinte: desde agora eu já quero pedir perdão porque nós vamos errar. Então já pedimos um perdão assim por atacado, porque nós vamos errar. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos mais poderosos que ninguém. Nós não temos uma revelação melhor do que ninguém. Nós temos um chamado diferente. Mas eu continuo lutando com a minha carne, eu continuo lutando com o meu pecado. E o meu pecado eu tenho que manter ele todo dia debaixo dos pés de Jesus. E eu sou tentado a pecar. E eu sou tentado a errar. E por isso que eu preciso que vocês orem por nós e orem pelos pastores, orem pela equipe. Oremos uns pelos outros, porque nós continuamos todos com a velha natureza, que não se converte nunca e que vai morrer, porque ela não pode entrar no reino de Deus. Essa velha natureza vai morrer, mas a vida interior, o novo homem interior que temos em Cristo, que é aquele que faz parte da igreja de Jesus, esse se renova dia a dia, e é esse que nós temos que construir, edificar pela palavra, pela oração, pela adoração, pela comunhão, e nós vamos ouvir sobre isso nos outros domingos. Você e eu fomos chamados para ser igreja. Nós não vamos na igreja, nós somos igreja, e nós temos que aprender a relacionar um com o outro. E nós temos que entender da parte de Deus qual é o seu chamado, qual é o meu chamado. E nós vamos então fazer a diferença para que o poder do Senhor se manifeste em nós e através de nós para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém? Somos igreja. Em nome de Jesus. Amém.